Fala pessoal, estou aqui muito feliz trazendo para você essa nova forma de se conectar com toda a nossa audiência, que é o nosso canal do YouTube. Aqui você que é um profissional ligado à infraestrutura vai ter acesso a palestras, conteúdo técnico, conteúdo de mercado, política, várias promoções, várias informações. Eu queria convidar você, em primeiro lugar, para se inscrever aqui no nosso canal, porque assim você concorre a vários brindes, prêmios, etc. Queria dizer que hoje nós vamos estrear o nosso canal com ninguém menos do que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deu um show aqui para nós, vai falar sobre o futuro da infraestrutura. Acompanhe com a gente. Obrigado pela audiência de vocês. A Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. Olha só, ele já chegou, o ministro já chegou, tá aqui, vai bater um papo com a gente. E para bater um papo com ele, eu quero chamar de novo ele, jornalista fera da CNN. Vem pra cá, meu amigo Felipe Ciani, vem dar essa força aqui pra entrevistar o nosso querido ministro. Boa, Ciani. Muito bom. Vamos lá? E para esse painel com ele, a gente vai chamar também o Guilherme Ramos. Vem pra cá, Guilherme, para bater esse papo com o ministro. E vale lembrar que ele é engenheiro,
formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Instituto Militar de Engenharia. Mais alguma observação? Eu sou jornalista, eu preciso ser isento. Então é com muito prazer que a gente chama agora para o palco da Paving o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o nosso ministro atual da infraestrutura. Seja bem-vindo, ministro. Tudo bem? Bom, ministro, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Eu acho que eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor, que é a seguinte, bem pessoal mesmo, ninguém me mandou assim, eu imagino que hoje o senhor é um ministro que é unanimidade no governo brasileiro. Eu acho que nem oposição, nem situação, ninguém discorda do senhor ou critica o senhor, acho que todo mundo elogia. Como que é carregar isso para o senhor? Olha, primeiro eu tenho que agradecer muito ao presidente Bolsonaro. Ele teve uma coragem extraordinária de fazer um rompimento de paradigma que a gente não tinha visto na história recente do Brasil. Ele percebeu que ele não podia entregar um ministério técnico a um partido político. Isso era ruim, que a gente tinha uma deficiência de infraestrutura. E infraestrutura tinha que ser tratada como uma questão de Estado. Confiou na gente, nos deu a oportunidade e permitiu que a gente montasse no Ministério um time técnico. E aí é meu segundo agradecimento. Primeiro, eu agradeço ao presidente, segundo, ao meu time. O time é maravilhoso. E terceiro, eu agradeço ao próprio time do presidente, porque todo dia a gente aprende. Eu aprendo enormemente com o Paulo, com o Roberto Campos, com a Tereza. Em cada reunião de ministros, eu fico ouvindo o que essas pessoas têm para falar, o que elas têm para passar, o que elas estão fazendo nas suas pastas. Então, tem sido um aprendizado muito grande. O foco na missão é enorme. Então, de fato, eu digo que sempre que a minha tarefa no Ministério da Infraestrutura, ela é muito fácil. Eu me considero realmente o pinguim de Madagascar. Sorri e acene, é só o que eu tenho que fazer, porque meu time de craques resolve os problemas. Ministro, eu queria começar repercutindo com o senhor um ponto que eu toquei com o Guilherme agora há pouco, que a gente falou, né, Gui, sobre retomadas da economia, é muito o que se pensa nesse momento, e acho que a maior parte dos analistas, se não todos, concordam que a retomada da economia ela precisa passar por investimento em infraestrutura. O que a gente pode esperar daqui para frente e como é que o Ministério está se organizando para que essa retomada seja, de fato, efetiva? Olha, é interessante porque o que nós mudamos naquilo que a gente tinha planejado antes da pandemia? Absolutamente nada. A gente continuou tocando as obras que nós tínhamos planejado, a gente continuou estruturando projetos de concessão, a gente tinha estruturado o nosso trabalho em 4 pilares. O primeiro, a transferência maciça de ativos para a iniciativa privada. O segundo, a resolução dos passivos que nós encontramos, sobretudo em concessões mal estruturadas lá de trás. Terceiro, a conclusão de empreendimentos que vinham parados, ou seja, acabar as frentes que já estavam abertas. E quarto, e o mais importante, o fortalecimento institucional, que isso é o futuro, isso é o legado. Então, a gente não desviou da meta. De fato, a infraestrutura vai ser uma alavanca importante. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar um ano de 2021 com muitos leilões de infraestrutura. Nós já temos mais de 30 ativos no Tribunal de Contas da União em análise. Isso aí representa mais de 70 bi de investimento. E não é difícil supor que nós vamos chegar naquela meta que nós estabelecemos de contratar os 250 bilhões de investimentos até 2022. Vamos lembrar que nós já fizemos 32 leilões de concessão. E aí a pergunta mas vem cá, com essa pandemia, você acredita que o investidor virá? Acredito, por algumas razões. Primeiro, pela tradição que o Brasil tem de respeito a contratos. O investidor busca 2 coisas no final das contas. Crescimento, e nós temos um mercado enorme que absorve, né, esse crescimento, previsibilidade, e ele quer taxas de retorno. Observem que houve um enfrentamento da pandemia muito interessante. O Brasil foi muito competente e nós fizemos, né, o enfrentamento da pandemia pela via fiscal. É impressionante o trabalho que a Caixa fez, overnight, de em poucos dias estruturar um programa de transferência de renda que transferiu
dinheiro para milhões de famílias, né? Nós tivemos aí o benefício emergencial, o pagamento de parte do salário para preservar contratos de trabalho. Então, pela via fiscal, a gente segurou empregos e manteve a economia pulsando. Nada muito diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. A única diferença é que lá eles têm a vantagem da política monetária ilimitada, ou seja, eles podem emitir sem geração de dívida, né, sem geração de inflação. Então, eles emitem e não geram inflação. A gente não pode fazer a mesma coisa aqui. Lá, o Fed comprou todo tipo de instrumento financeiro em muito pouco tempo, porque as famílias americanas, quando descobriram o problema, quando descobriram a crise, correram para seus fund managers para tirar os seus dinheiros. Para quem que eles vão vender os ativos? Não tem mercado. O Fed saiu comprando todo tipo de instrumento financeiro e despejou no mercado alguns trilhões de dólares em poucas semanas. Nós somos muito competentes em manter a economia pulsando. E o mais interessante, a gente conseguiu fazer isso e manter a política de queda de juros. O Banco Central, seja por falta de inflação, seja por falta de demanda, conseguiu manter um juro de 2%. E isso é muito interessante em termos de apetite para a infraestrutura. O que a gente está vendo? Emissões de ações, nós vimos agora um follow-on da Rumo muito bem sucedido, emissão também de Green Bonds, nós tivemos o IPO da Hidrovias bem sucedido, nós tivemos vendas de ações da Vale bem sucedidas, e no final das contas, várias empresas de infraestrutura vindo para cá, abrindo capital, ingressando no nosso mercado, os fundos de infraestrutura dedicados à infra estão fazendo grandes captações, e o que a gente pode esperar, então, é que vai ter mercado para isso. Temos portfólio, que é uma coisa fundamental, ninguém se prepara para entrar no mercado de algum país, estudar seu sistema tributário, seu sistema regulatório, para participar de um leilão. É importante que a gente tenha vários leilões e muitos leilões. Ativos, né, que têm as suas similaridades, sinergias, eles proporcionam, eles alavancam taxa de retorno. Nós temos excelentes ativos. O pessoal diz, pô, o pessoal vai entrar nas concessões, quem é que vai deixar de entrar numa concessão de Nova Dutra, que vai para leilão já no ano que vem? Quem vai deixar de entrar na desestatização de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul? Quem vai deixar de entrar na concessão de Congonhas ou na concessão do Santos Dumont? Ou naqueles ativos dedicados ao agronegócio, ao setor mineral, que mostraram ser setores resilientes da nossa economia. Outro ponto, nós temos a estruturação hoje mais sofisticada do mundo. Então, a gente conseguiu tratar os principais riscos percebidos pelos investidores. Então, a gente consegue, por exemplo, tratar risco de demanda. A gente compartilha risco de demanda, garantindo, por exemplo, o percentual de VPL num segundo ciclo de investimento por meio da outorga variável. A gente utiliza a outorga variável para amortecer variações de câmbio. Então, a gente está tratando, mitigando o risco de cambial por dentro do contrato. A matriz de risco está muito sofisticada, estamos usando os instrumentos de resolução privada de conflito por meio da arbitragem. Então, isso chama a atenção do investidor. Temos o funding, o mercado de capitais está crescendo, temos um projeto de debêntures que vai estender benefícios para o investidor institucional e permitir a emissão desses bonds em moeda estrangeira, ou seja, temos todos os elementos para trazer os investidores e fazer com que o nosso programa de infraestrutura, que é o maior do mundo, seja também o mais bem-sucedido do mundo. Muito bom, ministro. E durante esse ano, mesmo diante da pandemia, com tudo que está acontecendo, o governo não parou, né? O Ministério não parou de fazer obra e obra e obra. Eu ouço muito Pânico, né? E lá no Pânico eles te chamam de Deus do asfalto, né? Não sei se você já viu. E uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente estava conversando agora no painel anterior com o Ciani, só 13% das rodovias do Brasil são pavimentadas. O que fazer para mudar isso? E faz 10 anos que eu estou nesse setor e o número é o mesmo. E eu vejo que asfalta, e a gente não consegue mudar. O que a gente tem que fazer para melhorar essa estatística? Vamos lá, várias coisas, né? Primeiro, quando começou a pandemia, nos perguntaram o seguinte: e aí, o que você vai fazer com as obras? E eu disse: vamos tocar. Por várias razões, né? Primeiro que a gente enxergava, por exemplo, a distribuição da epidemia no Brasil, e a gente via que ela tinha estágios diferentes em vários locais do Brasil. Então, eu não precisava parar uma obra em local onde o vírus não tinha chegado. Aquilo não fazia sentido. Segundo, é uma tradição do setor de infraestrutura, por exemplo, o uso de EPIs.
O trabalhador já está acostumado a usar luva, a usar capacete, a usar óculos, usar máscara, porque quem trabalha com asfalto, quem trabalha em pedreira, já usava máscara. Então, nada que a triagem na chegada ao canteiro, medição de temperatura, espaçamento nos ônibus, higienização de transporte, higienização do canteiro, espaçamento em laboratório, etc., refeitórios, não garantisse uma certa segurança para a gente trabalhar. E o fato é que a gente tocou a obra no Brasil inteiro, tivemos pouquíssimos casos e sem repercussões, sem casos graves, né, com aqueles poucos infectados, a gente detectando no início, tratando, etc., depois trazendo ele de volta. E, com isso, nós chegamos em setembro com 93% do orçamento do Ministério da Infraestrutura executado. Nós entregamos esse ano 66 obras até agora. Se a gente pensar que o ano tem 52 semanas, se o ano acabasse hoje, a gente já teria entregue mais de uma obra por semana, que é um número extraordinário. Então, são obras importantes. A gente fica satisfeito? Óbvio que não. Porque não adianta, a gente entrega uma pavimentação numa cidade, a gente entrega quilômetros de duplicação na 116 Rio Grande do Sul, ou vai entregar a Ponte do Guaíba, ou entrega 112 quilômetros de pavimentação na 230 Pará. A gente lembra que ainda tem mais 230 para pavimentar, a gente lembra que tem um 58 trecho Casa de Tábua Redenção, que está muito ruim, é um trecho muito utilizado pelo setor produtivo. A gente sabe que tem muito o que fazer. E, para fazer, a gente precisa planejar. Primeiro, transferir o máximo de ativos que a gente puder para a iniciativa privada, porque a gente começa a aliviar o nosso orçamento e a iniciativa privada vai trazer mais tecnologia de operação, porque ela, além da obra, além da duplicação, além da pavimentação, ela vai trazer operação. Ela vai trazer segurança, e isso faz toda a diferença. Então, passar ativos para a iniciativa privada é a primeira estratégia, e isso alivia o nosso orçamento. A partir do momento que eu passo um volume muito grande de quilômetros para a iniciativa privada, eu estou começando a liberar orçamento para chegar onde a iniciativa privada não virá. E segundo, é a revisão do nosso orçamento. Nós temos que rever o nosso orçamento. Não adianta a gente passar todos os anos brigando por 6% do bolo, por 6% do orçamento. E qual é o segredo? Vamos furar o teto? Não. O compromisso com a solvência permitiu a nossa trajetória descendente de taxa de juros. O que a gente tem que fazer? Quebrar o piso. Quebrar o piso é rever a desindexação, a questão, mexer na vinculação de receitas, então é desvincular receitas, é desindexar receitas. Esse é o caminho para criar espaço para que a gente possa fazer mais investimento. A gente tem condição de fazer muito mais, basta um pouco de inteligência, se debruçar um pouco sobre orçamento e reavaliar aquelas políticas que levaram a vinculações e que já não fazem sentido. E aí a gente vai criar o espaço para fazer mais pavimento e melhorando esse número. Ministro, a gente estava falando também mais cedo sobre a possibilidade de um ponto que o senhor tocou agora importante, de parcerias com a iniciativa privada, ou seja, de parceria público-privadas. E os analistas eles mostram que essa é realmente uma tendência, principalmente de economias emergentes como a nossa economia. O senhor acha que isso só vai crescer, isso só tende a crescer, porque de todos os investimentos que a gente vai fazer, o governo não tem condições de bancar 100% deles? E qual que é a medida? Como é que não errar? Como é que a gente faz para não errar nessa medida no momento de pensar em infraestrutura? De fato, isso só vai crescer. E a razão para a gente afirmar isso é simples, né? Primeiro, de fato, a gente não tem dinheiro, a gente tem que recorrer à iniciativa privada. E a boa notícia é que a iniciativa privada tem muito dinheiro, ela tem o que a gente não tem. Existem no mundo hoje mais ou menos uns 17 trilhões de dólares com juro negativo, né, entesourado, empossado em instrumentos de tesouro, ou seja, que estão rendendo zero. O que os investidores querem? Obviamente, depois de uma situação como a que nós passamos nesse ano, eles têm uma postura mais defensiva. Eles querem estabilidade, eles querem contratos, eles estão mirando o longo prazo e eles querem retorno. Tudo que nós temos condição de oferecer. Porque, observe, nós estamos estruturando projetos aqui que têm capacidade de proporcionar 8, 9, 10, 11% de retorno real ao ano. Onde é que eles vão encontrar isso no mundo? Em lugar nenhum. Um país que tem grande extensão territorial, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, um país que tem grande população, mais de 200 milhões de habitantes, que tem um PIB acima de $1 trilhão e que tem muito que ser feito. Então, muita possibilidade. Observe, aprovamos a lei do saneamento, então nós demos uma disciplina no marco regulatório do setor importante.
Temos um desafio que é de universalizar a prestação de serviço. São 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões que não têm esgoto. Olha o potencial desse mercado que tem tarifa vinculada. Então, é fácil estruturar projetos. E para a gente ser bem-sucedido, é incorporar boas práticas, é proporcionar segurança jurídica, é mostrar que o Brasil é um país onde se respeita contrato, é estabelecer a segurança regulatória, é ter carinho com as agências reguladoras, para que elas sejam dotadas de bons profissionais, né? Nós temos que ter um cuidado na hora de alocar diretores nessas agências, né? E isso faz parte do fortalecimento institucional que eu me referi no começo. Então, nós temos que ter uma boa regulação, boa estruturação de projetos, um equilíbrio na distribuição de riscos. Seguramente, esses investidores virão e o nosso objetivo é trazer parte desses trilhões de dólares que estão empossados com juros zero aqui para dentro. Eu queria só lembrar todo mundo que o nosso site está aberto ali, o chat. Quem quiser fazer alguma pergunta para o ministro Tarcísio, a nossa produção traz aqui para a gente. E, ministro, eu queria falar de uma coisa também. No ano passado, eu tive no DENIT, em março, alguma coisa assim, logo que o governo tinha começado, numa reunião com o André Kuhn. Na época, ele estava como diretor executivo do DENIT, hoje ele está na Valec, inclusive amanhã ele vai estar aqui. E uma das coisas que me surpreendeu foi ele virar assim, a franqueza com que ele falou, que eu acho que é a mentalidade do governo atual, né? Ele falou, olha, Guilherme, eu fui lá apresentar a PAVE, na época era um projeto novo, aí ele falou assim, olha, Guilherme, a gente aqui tem 10 mil obras paradas no Brasil. Nós não vamos prometer para ninguém que nós vamos sair retomando todas as obras. Nós vamos dizer para o empresário qual é, de fato, a obra que nós vamos pegar, retomar e terminar, e passar segurança para o empresário que vai fazer o investimento. E eu vi que também, nesse momento, o governo vem retomando as obras que estavam paradas, que, bom, se terminar todas estão paradas também, mas tem obras novas que estão sendo projetadas para o ano que vem, fora as concessões, duplicações, etc.? Tem obras novas, sim. É óbvio que obras novas para combater mazelas antigas. É óbvio que o foco nosso é acabar aquilo que já está rodando, fechar frentes, isso é fundamental. Num cenário onde a gente tem pouco recurso, a estratégia do fracasso é pulverizar dinheiro. É aí que você vai ser mal sucedido. Se eu tenho pouco dinheiro para alocar, não adianta ficar abrindo frente e botar um pouquinho de dinheiro em cada uma das frentes, porque a obra barata é obra rápida. Então, para a gente ser bem-sucedido numa obra, a gente tem que acabar ela rápido. Entrega aquilo que está aberto, a frente que está aberta, encerra. E aí a gente vai abrir espaço para encarar novos desafios. Agora, existem mazelas que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, o amazonense, o cidadão de Rondônia, não aguenta mais a falta de pavimentação da BR-319. E coisas do Brasil, o mais absurdo, uma rodovia que foi pavimentada na década de 70. Nós nos permitimos perder o pavimento e hoje a gente deixa brasileiros parados, às vezes dias, no atoleiro. E são pessoas humildes que não têm o dinheiro para pegar o avião, que precisam daquela rodovia, que tem um caráter social. E aí muito se discute, né? Não, mas isso vai degradar o meio ambiente. Por que não degradou na década de 70? Quando ela já estava pavimentada, porque a corrida, então, poderia ter sido a mesma naquela época. No final das contas, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo meio ambiente do entorno é pavimentar a rodovia. Isso é óbvio, e eu explico. Quando você não pavimenta, você está fazendo a cada verão uma manutenção para suportar o período do inverno. Você faz lá um revestimento primário, que é um serviço que você vai perder na próxima chuva, no próximo inverno. Aquele material se espraia para as laterais. Quando chegar no próximo verão, eu vou ter que expurgar, eu vou ter que tirar aquele material todo que passa a ser inservível, passa a ser expurgo. Eu vou ter que explorar uma nova jazida, vou ter que abrir uma nova jazida de material, vou ter que trazer esse material de outro lugar. Essas jazidas vão se exaurindo e eu vou trazer material de cada vez mais longe e vou degradando o entorno. Quando eu faço a pavimentação,
Eu impermeabilizei a via, eu criei as passagens de fauna, eu elevei a plataforma, eu protegi aquela plataforma das águas, eu não vou precisar mais explorar tantas jazidas, né, todos os anos, além de não jogar dinheiro no incinerador, que é o que hoje nós estamos fazendo. A gente já podia ter pavimentado essa rodovia há muito tempo, com o que a gente gastou só em manutenção. E vou recuperar as áreas degradadas. E vamos lembrar que a 319 tem um cordão lateral de unidade de conservação. Então, a gente já protegeu o entorno. É muito óbvio a pavimentação da 319. Então, nós vamos encarar, nós prometemos, vamos fazer, nós vamos fazer. Assim como nós fizemos a pavimentação da 163 Pará. Ano passado, aliás, aquelas cenas que a gente se acostumou a ver, e a gente se permitia ver, aquela fila de caminhões atolados. Então, no Carnaval de 19, na época de safra, mais uma vez aquela fila de caminhões. Quando nós pegamos, nós fomos para lá na época do Carnaval, chegamos lá, nós tínhamos, né, 50 quilômetros de fila de um lado, mais 30 e poucos do outro, caminhoneiros há 10 dias na fila. E aí chegamos lá, pensei, bom, primeiro, vou apanhar desses caras. Não, eles têm uma tolerância enorme, né? E eles suportam, eles esperam que a gente faça alguma coisa, e nós prometemos naquela oportunidade. Vocês nunca mais vão passar por isso, até o final do ano nós vamos pavimentar a BR-163. E nós terminamos a pavimentação da BR-163 ano passado, depois de 47 anos. Esse ano não teve atoleiro. E mais, o reflexo disso é imediato. O frete naquela região caiu 26%, e é muito fácil entender. O caminhão ficava parado na atoleiro, ele fazia 2, 3 viagens por mês. Hoje ele está fazendo 6, 7 viagens por mês. O frete caiu, o caminhoneiro está ganhando mais, porque ele faz mais viagens, ele desgasta menos o equipamento. Esse ano foi o ano que o agro foi mais competitivo em termos de transporte. O transporte de grãos caiu 11% em termos de custo. O frete caiu 11%. Então, a gente está na direção correta, temos que dosar, terminar essas obras que estão andando, fazer a manutenção da malha, que é algo extremamente importante para a gente não perder o ativo que já está construindo, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa nova a gente realmente tem que começar, porque as mazelas são antigas. Ministro, acho que o senhor toca num ponto muito importante. Quando a gente fala, principalmente em agronegócio, a gente fala em escoamentos de mercadoria, e a gente sabe que é uma dificuldade muito grande que a gente tem no país, pelos números que o Gui já trouxe para a gente. E a gente sabe que o senhor tem uma discussão muito grande sobre ferrovias no Brasil. Pedir licença para o Gui, que a gente sai um pouco do assunto asfalto, Gui. Só que, na verdade, são assuntos que correm literalmente... Mas a logística interliga tudo. Exatamente, né? Exatamente. São assuntos que estão ali, de uma certa forma, interligados. Como é que o senhor enxerga hoje, nesse momento, a questão de uma possibilidade de expansão da malha ferroviária no Brasil, que já foi muito grande e hoje é muito, muito reduzida em comparado ao que a gente tinha nas últimas décadas? Com muito otimismo. Eu digo lá que a gente no Ministério da Infraestrutura não é mineiro, mas gosta de trem. Né? Então, vamos fazer trem. O que a gente vai ver acontecer aí no setor ferroviário, a gente não viu nas últimas décadas. Né? O Brasil teve um grande impulso ferroviário de 1854 a 1913, basicamente puxado pelo setor privado, em função das condições que foram estabelecidas, né? Incentivo quilométrico, garantia de taxa de retorno, a possibilidade de usar o potencial minerário do entorno. Essas ferrovias acabaram sofrendo com o crash de 30, né? Elas ficaram endividadas, foram encampadas. O governo acabou criando uma estatal na década de 50, e essa estatal foi vendida na década de 90 na maneira que dava para vender, porque naquela época a rede já representava uma parcela importante do déficit primário e tinha que se livrar da empresa. Ela foi cindida, foram feitas concessões daquela malha, e o contrato não tinha obrigações, apenas manter uma certa quantidade de capacidade transportada e determinado nível de segurança. Eles não tinham obrigação de fazer o investimento. Essa obrigação ficou com o Estado, que, por sua vez, também não tem dinheiro para fazer o investimento. E aí nós estabelecemos a nossa estratégia ferroviária em 3 pilares. O primeiro, novas concessões. Fizemos, ano passado, a concessão da Ferrovia Norte-Sul, e foi um leilão super bem sucedido. A gente está botando 2,8 bi de investimento lá para dentro. As obras vão estar prontas ano que vem. O primeiro trem na Norte-Sul vai estar carregado muito em breve. Vamos fazer a operação com container empilhado, operação double stack. Então, ano que vem, nós vamos ter uma Norte-Sul operacional. Isso significa que a gente vai ter proporcionado a ligação desde o porto de Itaqui até o porto de Santos.
Estamos trabalhando agora a concessão da ferrovia de integração do Oeste-Leste. Saiu da área técnica do TCU, nós vamos aguardar a deliberação do TCU para a gente fazer o leilão. E estamos trabalhando, investindo muita energia e com muito entusiasmo no leilão da Ferrogrão. A Ferrogrão é algo de transformador no Brasil, porque ela consegue mudar a lógica e criar uma competição que hoje não existe, transportando por ferrovia os grãos para os portos do Arco Norte. E alguém pode perguntar, mas é viável fazer uma ferrovia de 10 bilhões de reais, que vai levar aí quase 10 anos para ficar pronta, né? 2 ali de licenciamento, mais 6, 7 de obra? Porque é uma ferrovia que já nasce com 30 milhões de toneladas de carga, né, que vai pegar todo o norte do Mato Grosso e vai levar isso para o Arco Norte. E os investidores estão enxergando o potencial do Mato Grosso, que é um estado que produz 65 milhões de toneladas de grãos em 9 milhões de hectares, mas tem 14 milhões de área disponível. É um estado que vai produzir 120 milhões de toneladas de grãos em 2028. Isso sem derrubar uma árvore. O segundo pilar da estratégia são as renovações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia. A gente enxergou nisso uma oportunidade, porque havia o interesse das concessionárias em prorrogar seus contratos, mas não havia... Eles querem fazer investimento e não tem tempo para fazer a amortização do capital. Então, ok, vamos prorrogar o contrato, mas, primeiro, nós vamos impor uma grande mudança regulatória, e segundo, nós vamos impor muito investimento. Então, garantimos, do ponto de vista da regulação, o direito de passagem. Pela primeira vez, a gente está estabelecendo quais são os requisitos mínimos para a formação de maquinista, manutenção de máquina, transferência de eletrônica embarcada e mais, o monitoramento de saturação da via, né, para que a gente tenha sempre capacidade para terceiro. A partir do momento que a via fica saturada, dispara um gatilho de investimento. E estamos prevendo muito investimento. Na Malha Paulista, 6 bilhões de investimento em 5 anos. Isso vai representar sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. E vai chegar a 105, 110. Já estamos prevendo os investimentos que nós vamos fazer no acesso a Santos, com a pera ferroviária e o ramal que vai atender todos os terminais da margem direita, para que a gente não tenha o gargalo na operação na chegada do porto. Acabamos de prorrogar os 2 contratos da Vale, Estrada de Ferro de Carajás e Estrada de Ferro de Vitória Minas. E aí nós temos 17 bi de investimento gerado a partir dessa prorrogação. E a grande sacada é o investimento cruzado. Ao invés da Vale pagar outorga para o Tesouro, ela vai pagar a outorga dela fazendo ferrovia. A primeira delas, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que hoje saiu a licença de instalação, então ano que vem tem obra. Nós vamos ter uma ferrovia ligando o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, a Ferrovia Norte-Sul. E já estamos discutindo a prorrogação da FCA, que vai gerar a ligação da FIOL com a Ferrovia Norte-Sul. O Banco Mundial já está nos ajudando a estruturar uma concessão que virá da FICO, lá de Água Boa, no Mato Grosso, até Caetité, na Bahia. Como a gente vai licitar Caetité e Ilhéus agora, nós vamos ficar com uma grande ligação oeste-leste, ou seja, desde Água Boa até Ilhéus. E aí a coisa boa. A Vale vai lá e constrói a ferrovia. Ela paga a outorga dela fazendo a ferrovia. De quem é a ferrovia? Do Estado. O que nós vamos fazer? Licitar a operação. Aquilo que era inviável para se fazer se fosse uma concessão precedida de obra, porque o VPL era negativo, passou a ser viável, o VPL passou a ser positivo. Então a gente licita a operação e ainda vamos oferir outorga. O que eu vou fazer com essa outorga? Vou levar essa ferrovia até Lucas do Rio Verde. A Ferronorte, a gente estende até Lucas. A Ferrogrão desce até Lucas. No final das contas, a gente vai criar uma saída para quem está no norte do Mato Grosso, por exemplo, para quem está em Goiás. Ele vai ter a possibilidade de ir de ferrovia para Miritituba, uma possibilidade de ferrovia para Itaqui, de ir para ferrovia para Ilhéus, de ir para ferrovia para Santos, ou seja, demos oferta. Significa que a participação do modo ferroviário na matriz de transportes vai sair dos atuais 15% para 30% em coisa de 8 anos. É a maior revolução ferroviária da nossa história, eminentemente custeada com capital privado. São 80 bi de investimento privado. E isso tem interferência nas rodovias, claro, né, Gui? Não. E o que dá para perceber é que é o diferencial da gestão do ministro Tarcísio, né? Que é a criatividade para poder, se não tem receita, vamos ser criativos para gerar essa receita e poder fazer as obras. Franco, tem Senhores, pergunta temos de lá? algumas perguntas aqui para o senhor ministro. Vamos lá, senhor ministro. Diante da crescente demanda das obras de infraestrutura do nosso país, como o senhor enxerga a necessidade de capacitação dos profissionais de engenharia? André Luiz da Rocha dos Santos é que faz essas perguntas. Ele é de São Paulo, da ALRS Engenharia e Consultoria. É fundamental. A gente precisa
em função da demanda que vai ser gerada, ter profissionais que estejam capazes, né, que sejam capazes de tocar o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo, uma revolução que vai acontecer em breve, a revolução do BIM, né, da modelagem de obras, né, no BIM, ou seja, que a gente acrescenta uma quarta dimensão no nosso modelo 3D, que é a dimensão tempo, ou seja, a gente vai ter projetos modelados num sistema, né, que vai aumentar muito a acurácia do planejamento, que vai aumentar a efetividade dos orçamentos, que vai aumentar o sucesso das obras. Agora, para que isso seja possível, é necessário um recurso humano capacitado, porque, às vezes, a gente quer fazer uma implantação de BIM, tem que dar 2 passos para trás. Eu tenho que primeiro começar com um CAD 2D. Então, tem toda uma trilha de capacitação que vai ser necessária. Então, fundamental, acho que nós vamos... o mercado vai demandar esses profissionais capacitados que tenham diversas habilidades. Uma delas vai ser, por exemplo, a do BIM. Muito bom. A gente está bombando de pergunta para o ministro aqui. Vamos mais algumas perguntas, então? Senhor ministro Tarcísio, gostaria de saber sobre os novos conceitos de produtos químicos na estabilização de solo para a base de pavimentação. Aí são perguntas mais técnicas, né? Do Emerson de Oliveira, ele é um químico. Olha, essa questão de produtos químicos para estabilização de base eu ouço há muito tempo, né? Eu me lembro no passado, me procuravam lá com um negócio chamado baba de cupim. Olha, usa a baba de cupim que você vai resolver seus problemas, você vai estabilizar o solo, vai aumentar o CBR, faz crescer cabelo, cura calvície, cura impotência, é uma beleza. E depois a gente vai ver que esses negócios não são tão efetivos assim, né? Agora, eu acho que, obviamente, tudo é questão de se testar em campo, de se normatizar. A gente tem que ter muito cuidado com soluções milagrosas. Legal. Bom, não quero interromper o painel de vocês aqui, mas as perguntas estão chegando. Então, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer uma para o ministro aqui. A gente, hoje é terça, na quinta-feira nós vamos ter o ministro Ricardo Salles aqui também participando com a gente. Ele vai falar sobre licenciamento ambiental para as obras de infraestrutura, que é um gargalo que a gente encontra, até você falando agora da questão de uma ferrovia, que leva 2 anos só para o licenciamento. Eu entendi que era o licenciamento ambiental, né? Queria saber como que o Ministério da Infra, como agilizar esse licenciamento ambiental para que a gente possa... Você agora mesmo falou que às vezes você faz uma obra, não derruba uma árvore, mas mesmo assim leva tempo. Uma coisa que bacana de você trabalhar na infraestrutura é que todo dia você aprende alguma coisa, né? Apesar de eu já ter uma estrada longa na infraestrutura, agora, no Ministério, eu estou aprendendo algumas coisas sobre licenciamento que, nessa trajetória, eu não tinha percebido. Uma das coisas é que, às vezes, a gente reclama do licenciamento, mas a gente deixa de fazer a nossa parte também em termos de estudo. Hoje, sem medo de errar, nós temos a melhor equipe de IBAMA que eu já vi, com quem eu já trabalhei, porque é uma equipe que está focada em prognóstico e não em diagnóstico, né, que encara as coisas de uma forma muito técnica. E o fato é que, a partir do momento que a gente consegue apresentar bons estudos, a gente não está tendo resistência para que as licenças saiam. E isso nos traz a seguinte percepção: puxa, lá atrás eu estava deixando de fazer meu dever de casa, eu estava deixando de apresentar estudos de qualidade. E isso faz parte de uma evolução. A gente tem que evoluir enquanto empreendedor, aprender a fazer bons estudos, né, e levar em consideração aquilo que interessa. Às vezes eu vou ter que estudar o efeito de um empreendimento num determinado local, num determinado bioma, numa determinada comunidade. E, às vezes, aquele negócio está tão distante que a resposta é: não tem efeito, estudei, etc. Justifica isso tecnicamente. Apresenta isso, não inventa, né? A gente passou muitos anos focados, olhando só a parte do diagnóstico, produzindo estudos muito extensos, mas que efetivamente não apresentavam nada. Hoje a gente tem condição de apresentar estudos que sejam muito mais densos, com um custo mais baixo, melhores, que facilitam, no final das contas, a vida do licenciador. E o licenciador também está encarando essa coisa como ela tem que ser encarada. O licenciamento tem que ser encarada como uma ferramenta de gestão de risco ambiental. E eu tenho que comparar determinadas dimensões. Uma dimensão é o potencial degradador do meu empreendimento, e a outra dimensão é a resiliência do meio ambiente. Desse confronto, eu tenho que ver o seguinte: olha, se o meu empreendimento tem baixo potencial degradador e está numa área resiliente, o meu esforço de licenciamento tem que ser muito baixo, né? O licenciamento tem que ser super simples.
Agora, o contrário, no outro extremo, se eu tenho um empreendimento de alto potencial degradador num ambiente sensível, o meu esforço de licenciamento, de estudo, de mitigação de risco tem que ser muito maior. E algumas coisas que a gente tem que incorporar no nosso sistema de licenciamento. Ora, se eu tento evitar um determinado impacto, e no extremo, se eu consigo evitar, eu não compenso. Eu compenso aquilo que eu não evito. Eu mitigo aquilo que eu não evito. Então, a gente tem que trazer essa racionalidade econômica para o licenciamento ambiental, e a equipe que está no IBAMA hoje é extremamente capacitada para isso. Conhece o direito comparado, está trazendo inovações importantes, e a gente tem uma relação hoje com o órgão de meio ambiente que, na minha trajetória de infraestrutura, eu nunca tinha visto. Queria fazer uma pergunta muito prática para o senhor, ministro, que é o seguinte. A gente falou muito sobre parceria com a iniciativa privada, sobre maneiras diferentes e criativas de conseguir dinheiro num momento como esse. Mas a gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia. Hoje, de manhã, eu dei a notícia de que a gente, no mundo, ultrapassou 1 milhão de mortes por Covid-19. A gente ainda está num momento muito complexo. Como é que o senhor, nesse momento, consegue bater no Ministério da Economia e conseguir dinheiro para tocar obra de infraestrutura e não ter um contingenciamento forte dentro do Ministério? Porque a gente sabe que todo esse dinheiro que está sendo despejado para o auxílio emergencial e para medidas de contenção de Covid-19 estão saindo de algum lugar. E como é que o senhor faz para que esse dinheiro não saia ou saia o mínimo possível do Ministério? O Brasil ele adotou, enfrentou a pandemia, né, da forma como eu tinha que enfrentar. A solução para o enfrentamento foi a solução fiscal. Era a solução fiscal que nos permitia enfrentar os graves impactos, né, o brutal impacto social, sobretudo, da pandemia. Por isso, a gente teve, primeiro, os investimentos em saúde, né, o dinheiro que foi liberado para o enfrentamento da pandemia, stricto sensu, né, compra de EPIs, habilitação de leitos de UTI, equipamentos os mais diversos, medicamentos, enfim. O segundo ponto, a ajuda a estados e municípios, a recomposição de recursos do FPE, do FPM, né? Tivemos aí a ajuda às empresas, e aí a gente está atuando na preservação do emprego, com o benefício emergencial, a possibilidade de suspender temporariamente contrato de trabalho, de reduzir jornada, o Estado entrando com parte do pagamento do salário, o crédito para micro, pequena, né? Cada camada de mercado teve uma abordagem diferente. E uma coisa que aconteceu no Brasil, que a gente não tinha visto em outras crises, é que normalmente vamos atuar nesse setor que ele gera emprego, setor da linha branca, setor automobilístico. Semelhante ao que aconteceu no New Deal nos Estados Unidos, na década de 30, se olhou o andar de baixo. Por isso, o auxílio emergencial. Obviamente, isso tem um impacto fiscal enorme. Agora, o mercado ele compreende isso, ele compreende que era necessário gastar. Esse gasto está perdoado. O que a gente tem que fazer agora é mostrar para o mercado que a gente desviou da meta para combater a pandemia, a gente vai voltar para a meta e vamos trilhar uma linha de austeridade fiscal. Nós estamos firmes, convictos no compromisso com a solvência, e isso é que vai nos permitir até ter espaço fiscal, porque se houver um descontrole de preços, se o mercado precificar isso, né, ou notar que há um descontrole, o que vai acontecer? A curva de juros cresce, a gente vai ver o mercado precificando aumentos, né, de taxa de juros. Uma hora, não dá para segurar, porque mesmo que o Banco Central tentasse segurar a taxa de juros, se o mercado precificou de uma forma diferente, você vai perder valor na moeda, e aí você vai descontrolar o câmbio. Então, não é por aí. A gente tem que realmente fazer o exercício. Agora, o exercício é possível. Existem, como eu falei, formas de você reequilibrar o seu orçamento olhando aquilo que não é efetivo, né? Aqueles recursos vinculados que não são usados. Está na hora de discutir a desvinculação de receita. O movimento que aconteceu recentemente, por exemplo, estamos elaborando um PL que vai levar mais dinheiro para a obra. Parece que isso é um haram, é um pecado mortal, não sei o quê. Isso acontece todo ano. Todos os anos, os ministros tentam engordar seus orçamentos, principalmente na reta final. Aqueles que têm alta execução. Porque, do mesmo jeito que você tem áreas que têm alta execução, você tem áreas que têm baixa execução. Você pode ter a situação mais apertada do ponto de vista fiscal da sua história. No final do ano vão sobrar 20 bi. Vão sobrar 20, 25 bi que ficaram empossados, que por uma razão ou outra ninguém usou.
Ótimo, então vamos ser ágeis nesse remanejamento de recursos. Nós não vamos furar teto, nós vamos tirar da onde a gente não gastou e colocar onde a gente pode usar isso com alguma eficiência. Né? Então, todo ano vai ter esse recurso empossado, invariavelmente. E a gente tem que começar a discutir algumas coisas. Vamos lá. Você hoje tem menos filhos que tinha lá atrás. E você acabou de fazer um aumento do Fundeb. Se você aumentou o Fundeb e vai botar mais dinheiro na educação básica, será que você precisa manter ainda certas vinculações de dinheiro para educação? É uma pergunta. Outra coisa, você acabou de aprovar a lei do saneamento. Com a lei do saneamento, você vai investir centenas de bilhões de reais no saneamento básico. Se você vai investir no saneamento básico, no médio prazo, no curto você vai mexer com a construção civil, no médio, você vai despressionar o sistema de saúde. As pessoas vão ter melhor saúde em função do melhor saneamento. Vão procurar menos as unidades básicas de saúde. Será que você precisa ter essa vinculação de receita de saúde? E será que o problema de saúde e educação é dinheiro? Mesmo sabendo que o Brasil é um dos países que mais investe percentual do PIB em saúde e educação? Quantos fundos vinculados nós temos? Fundo penitenciário, fundo de segurança pública, fundo para incentivo ao café, fundo disso, fundo daquilo, fundo de aviação civil, fundo de marinha mercante e tal. Está na hora de olhar a política pública e verificar o seguinte: esses fundos estão sendo efetivos? Faz sentido eu ter um endereçamento de recurso do orçamento para lá? Então, essas perguntas nós temos que nos fazer, porque se a gente fizer essas perguntas, talvez a gente ache, dentro do orçamento, respeitado o teto, que foi e é um instrumento importante, é um pilar fiscal importante, nós vamos achar o recurso para fazer um pouco mais de investimento público, e isso vai compor com um grande esforço que tem que ser o privado. Aí sim a gente tem que ter capacidade de modelar investimentos para iniciativa privada. Então, a gente tem que compreender o esforço fiscal que foi feito e saber que o respeito à régua fiscal, ao teto dos gastos, é fundamental para a gente ter uma boa avaliação no mercado, mostrar que nós temos compromisso com a solvência, e isso nos dá espaço, porque um ponto a mais, 100 base points a mais na taxa de juros, é 60 bi que a gente perde por ano. Tem mais pergunta aqui, senhor ministro? Vamos lá. A gente tem aqui a pergunta do Marcelo Ferreira Dias. É uma pergunta mais ansiosa. Quais as principais obras a serem lançadas em 2021, logo no início, na área de construção e restauração de rodovias no Brasil? Marcelo, principalmente de fresagem, né? Não, assim, na verdade, talvez o desaponte, né? Mas, assim, o que a gente vai fazer é manter as obras que estão andando. Nós vamos manter a duplicação da 101 Nordeste, da 101 Bahia, a duplicação da 116 na Bahia, a pavimentação da 135 na Bahia, a restauração, recuperação da 135 no Maranhão, a pavimentação da 158 e a recuperação da 158 no Pará, a pavimentação da 230 no Pará, a pavimentação da 319 Amazonas, e por aí vai, a duplicação da 304 Rio Grande do Norte, a duplicação da 470 Santa Catarina, a duplicação da 280 Santa Catarina, a duplicação da 116 Rio Grande do Sul, e eu vou parando por aqui, porque se eu for falar todas, alguém vai chegar e vai dizer assim: puxa, ele esqueceu da minha obra, a minha obra então não é prioridade. Eu já me perdi nesse mapa do ministro aqui. Não, a gente, como um bom pai, a gente ama todos os filhos. Então, eu amo todas as minhas obras, mas, basicamente, nós vamos dar sequência àquelas obras que a gente já vinha fazendo. O que vai começar aí, de repente? A pavimentação da 422 no Pará, a ponte do Xingu, né, a pavimentação da 319 Amazonas, isso aí é uma obra que começa, né, que vai ter início. Tem várias paradas que estão sendo retomadas, né? Travessia de Frios, Umerim, Travessia de Tianguá, são obras que estão paradas há mais de 10 anos, que a gente vai retomar já no ano que vem, pavimentação da 080, do Goiás, enfim, tem muita coisa. Agora, carro forte para o ano que vem são as concessões. Ano que vem nós vamos ter grandes concessões. A concessão dos 22 aeroportos, no Bloco Norte, Central e Bloco Sul. Nós vamos ter a primeira privatização de Porto, que vai ser a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo. Nós vamos ter o leilão da Nova Dutra. Nós vamos ter o leilão de 3.800 quilômetros de rodovia no Paraná. Um negócio sensacional, porque a gente está falando desses 3.800 de duplicar 2.400. É algo sem precedente em termos de investimento. 42 bi
de CAPEX só no Paraná, só nas rodovias do Paraná. Teremos aí, enfim, concessão de um 53 Goiás-Tocantins, de um 63 Pará, 381 Minas, que é uma situação tão demandada. A licitação da concessão da Rio-Teresópolis, da 116 Rio com a 116 Minas, que vai pegar o Arco do Rio, que é uma das chagas do estado do Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa aí para acontecer. Ministro, eu sei que é muito difícil a gente elencar uma prioridade absoluta nesse momento, porque tem muita coisa para ser feita, mas o senhor diria que é mais importante a gente pensar na desindexação do orçamento, a gente pensar nas concessões, a gente pensar em marcos regulatórios, o que é fundamental nesse momento, o que a gente precisa atacar primeiro em termos de infraestrutura no país? Acho que a gente tem sim, a gente não tem esse privilégio, não. A gente tem que pensar tudo junto, porque uma coisa leva a outra, né? O que acontece? Eu tenho que fazer concessão, tenho que transferir ativo para iniciativa privada, ponto. Porque eu tenho que, primeiro, eu não tenho dinheiro para fazer investimento, eu preciso fazer investimento, o investimento vai gerar emprego, vai nos dar competitividade, e só a iniciativa privada tem essa grana. E mais, tem a grana na iniciativa privada, então vamos pegar essa grana antes que alguém pegue. Porque a gente vive numa competição global, a gente tem que ser mais eficiente do que os nossos competidores. Então, vamos trazer esse dinheiro para cá primeiro. Os caras estão cheios de dinheiro, assim, os fundos estão buscando alternativa. Então, vamos dar essas alternativas para eles. Vamos trazer o dinheiro para cá. Para trazer, eu tenho que mexer em marcos regulatórios, eu tenho que criar um ambiente favorável. O que a gente pode fazer? Aí vem, vamos mudar a lei de licenciamento, vamos torná-la mais palatável, mais clara, mais focada no prognóstico, vamos mexer na lei do free flow, vamos mexer na cabotagem. Cabotagem é uma coisa importante, né? Vamos incentivar a cabotagem no Brasil, vamos ver com o projeto de lei que traz as autorizações para as ferrovias, para que a gente tenha, então, um privado tomando risco de engenharia, mas tendo um contrato por adesão de mais longo prazo, onde ele tenha mitigue de forma melhor o risco de demanda, onde o bem não seja reversível, onde ele tenha exclusividade, liberdade de tarifa, como é nos Estados Unidos, né? As coisas ficam muito mais simples. A gente fez isso no setor portuário e foi extremamente bem sucedido, né? Então, nós temos, vamos ver com a lei de debêntures, né? Enfim, vamos ver com a lei do gás. Tem uma série de marcos regulatórios que são importantes para trazer o investimento. Então, marco regulatório e concessão andam juntos, são irmãos siameses. Vamos fazer boas escolhas para as agências, né? E, obviamente, vamos olhar o orçamento, para que a gente também possa compor com essa onda de investimento privado que virá, a gente possa também dar o recado fiscal. O orçamento é importante para que a gente sinalize para o mercado que, olha, não, a questão do gasto está controlada e a gente consegue fazer o investimento sem ter um colapso. Então, mexer nessa estrutura orçamentária é fundamental. Todo mundo sabe que essa estrutura está errada, né? O Ministério da Economia está dando o caminho. Então, vamos lá, PEC dos fundos, né? Desvinculação de receitas, esse é o caminho. Respeitado o pilar fiscal do teto, a gente consegue mexer na estrutura da despesa. A gente vai fazer um sinal na direção do gasto, da qualidade do gasto, da diminuição do gasto. E isso é importante, não só para criar espaço fiscal para que a gente possa fazer alguma coisa de investimento público, mas, sobretudo, para dar tranquilidade para o mercado e jogar essa curva de juros para baixo, porque está bom para fazer infraestrutura. Você falar que tem um juro de 2% é um luxo. Isso é na veia do investidor de infraestrutura. Isso é muito interessante para o investidor de infraestrutura. Por isso que é importante mexer na estrutura orçamentária. É de muito tempo, a gente tem que trazer a disciplina do orçamento para a nossa realidade. Lembrando, né, que o senhor citou aí o Free Flow, e amanhã o nosso primeiro painel aqui é com a Associação Brasileira de Concessionária e Rodovia para falar exatamente sobre Free Flow. Franco, o que temos mais aí? Temos muitas perguntas. Temos perguntas aqui. Tem uma pergunta que é: qual o impacto esperado para a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, FICO? E gostaria de saber a visão pessoal dele e do governo a respeito da utilização de linhas férreas brasileiras para o transporte de passageiros. É o que todo mundo quer saber, né? Essa é a pergunta que... Essa pergunta é doce, todo mundo faz. Todo mundo faz. Porque começa, assim, todo mundo vê as ferrovias acontecendo. Pô, vamos fazer FICO, vamos fazer FIO, vamos fazer Ferrogrão, fizemos Norte-Sul, tal, não sei o quê.
Bom, vou começar primeiro pelo mais fácil, pelo mais legal, que é a FICO, né? O que eu espero da FICO? A FICO é uma ferrovia que vai ligar a Água Boa, no primeiro momento, à Ferrovia Norte-Sul. Então, liga o Vale do Araguaia, que é uma região que tem potencial para produzir mais, não produz por falta justamente de logística. Uma ferrovia que vai nascer pegando já 8 milhões de toneladas de carga, daqui a pouco ela vai estar fazendo 10, 13 milhões, levando isso aí para a Ferrovia Norte-Sul. E no futuro próximo, quando a gente estender a FIOL até a Ferrovia Norte-Sul, nós vamos ter um sistema integrado da FICO com a FIOL. O que significa isso? Significa que eu vou dar opções diferentes para aquele produtor do Centro-Oeste. Ele vai poder acessar a FICO, subir Norte-Sul e ir até Itaqui, acessar a FICO, pegar FIOL e chegar a Ilhéus, acessar a FICO, descer pela Malha Paulista e chegar até o Porto de Santos. Então, a gente está dando oferta, né? E o que isso vai representar em termos de frete? A gente vai assistir esse frete caindo 35%, 40%. Na largada, quando a Malha Paulista tiver com a sua capacidade já operacional, o frete já vai cair 20%, 25%, porque quando eu dou oferta, não tem mais leilão de carga, que é o que acontece hoje. Como eu não tenho oferta ferroviária e as ferrovias estão saturadas, como é que é a precificação do frete? É o rodoviário menos 10. A partir do momento que eu tenho oferta, esse concessionário vai ter que buscar a carga onde ela estiver. E aí vem a Ferronorte, vem Ferrogrão, que vai compor esse desenho. Então, no final, vai haver muita competição pela carga. E é esse o nosso objetivo. Agora, observe que eu só falei de ferrovia de carga, né? E todo mundo me pergunta, pô, mas e a ferrovia de passageiro? Eu gostaria tanto de ver uma ferrovia de passageiro. Na Europa eu ando de trem de passageiro, trem de alta velocidade. Observe que é um outro desafio, né? Qual é o nosso foco hoje? O foco do Ministério da Infraestrutura é carga. E tem que ser carga, porque é o que vai nos dar o retorno mais rápido. O que acontece? A Europa tem outra lógica. As ferrovias lá, elas acabaram sendo integradas em função da guerra. E, no final das contas, a operação de passageiros é fortemente subsidiada pelo Estado. Não são operações viáveis do ponto de vista financeiro. São operações que contam com subsídio. É caríssimo implantar um trem de média velocidade ou de alta velocidade, tem a questão da compatibilidade, superestrutura, material rodante, né, o custo de implantação extremamente alto, severas restrições em termos de rampa, raios. Segurança, né, também, né? Questão de segurança, elas teriam que operar com headways extremamente baixos, alta capacidade com tarifas altas, né? Então, agora, os primeiros passos a gente pode dar. Por exemplo, nós vamos fazer aqui a prorrogação da linha da MRS. E hoje, a linha de carga da MRS é compartilhada com a linha de passageiros da CPTM aqui em São Paulo. Na prorrogação, a gente está prevendo um investimento que é a transposição da linha de carga. Nós vamos fazer uma linha exclusiva para carga. Então, a gente acaba com esse conflito, que quando tem um conflito, quem rege a operação é o passageiro. Então, a gente vai ter uma linha exclusiva para carga. Liberei uma linha da CPTM que vai servir para diminuir o custo de investimento, para diminuir o CAPEX do trem intercidades. Então, a gente vai deixar a bola na marca do pênalti para o governo de São Paulo estruturar aquela ligação que é Americana, Campinas, São Paulo. Como é que a gente vai ajudar essa estruturação? Primeiro, com a cessão de faixa de domínio da linha da Rumo e, segundo, com essa segregação da linha de carga na faixa na linha da MRS. Então, a gente deixa a bola na marca do pênalti. E aí, outras coisas virão. É muito importante que passe o projeto de autorização de ferrovias no Congresso, porque aí o privado ele vai poder trabalhar a coisa de outra forma. Muitas vezes, o que vai tornar uma linha rentável não é a exploração ferroviária, vai ser a exploração imobiliária do entorno da ferrovia. E a gente vai deixar o campo aberto para que o investidor enxergue essas oportunidades. Porque a exploração, estrito senso, do trem de passageiro, a exploração ferroviária apenas, o custeio por tarifa, dificilmente vai tornar uma linha de passageiro viável. A exploração do entorno, a exploração imobiliária, ela tem um potencial, tem um poder de alavancar muito essa taxa de retorno e viabilizar alguns projetos. Quando a gente fala em ferrovia, ministro, a gente fala numa possibilidade muito importante a mais de fazer escoamentos de mercadorias, principalmente. O senhor está falando que o foco principal do Ministério hoje é carga, não é passageiros. E aí eu fico me perguntando se é calculado em algum momento a possibilidade de prejuízo, entre aspas, vamos dizer assim, para outros setores de escoamentos de cargas, como, por exemplo, os caminhoneiros.
né? Isso pode tirar serviço dos caminhoneiros ou não? Na verdade, a gente está falando de aumento de produtividade e de escoamento de outras mercadorias que não essas mercadorias que os caminhoneiros já transportam hoje. Boa sua pergunta, Felipe. Boa, excelente, porque isso é uma angústia que os caminhoneiros têm impressionante, né? Porque a gente fala assim, olha, lançamos um programa de cabotagem, nós vamos incentivar a cabotagem, nós vamos acabar com aquelas amarras impostas pela pressão da indústria naval há anos no setor de cabotagem, a gente vai baixar o imposto de importação, na verdade nós zeramos o imposto de importação para embarcações de cabotagem no ano passado, vamos permitir novas possibilidades de afretamento de embarcação a casco nu, de afretamento de embarcação por tempo, né? Vai ficar mais fácil, mais barato fazer uma empresa brasileira de navegação, ela vai poder ter só o contrato de afretamento, não vai precisar ter o laço de bandeira nacional, vai poder trazer embarcação afretada por tempo, que sai muito mais barato e tal. E aí o caminhoneiro diz, vocês querem acabar com o caminhoneiro? Bom, aí vamos fazer ferrovia, olha, vamos fazer FICO, vai ter FIOL, Ferrogrão. Ah, vocês estão fazendo ferrovia porque querem acabar com o caminhoneiro. Caminhoneiro foi e sempre será importante. Sempre. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos. Lá você tem cabotagem forte, você tem um país que tem 270 mil quilômetros de ferrovias, né? E é o país que tem um transporte rodoviário de carga mais forte do mundo. É que eu tento explicar para os caminhoneiros, olha, a cabotagem não vai tirar o emprego de vocês, porque a cabotagem não vai mexer nos fluxos de exportação e nem nos fluxos intrarregionais. Ela vai tornar alguns transportes de carga mais viáveis, que hoje não são. Observe que se a gente vai transportar um navio com 18 mil contêineres, 18 mil contêineres vão ter que chegar no porto, 18 mil contêineres vão ter que sair do porto. Navio não para em fazenda, navio não para em indústria. O que para em fazenda, o que para em indústria é caminhão. O que nós vamos fazer, no final das contas, quando a gente começa a ter muita ferrovia, e cabotagem se desenvolveu, tem ferrovia para caramba, a gente começa a trocar frete de longa distância por frete de curta distância. Então, o perfil de viagem muda. E o frete de curta distância é onde o caminhoneiro ganha mais dinheiro, porque o valor por quilômetro rodado é maior. Não adianta nada o cara fazer um frete de longa, onde ele atravessa o Brasil inteiro, para ganhar R$15 mil e ele gasta 15.500 na viagem. Ele detona o caminhão, ele desgasta pneu, ele tem que ficar acordado, ele dorme. Vamos lembrar que os maiores troncos longitudinais do Brasil, 101 e 116, é onde a gente tem a maior quantidade de acidentes rodoviários, é onde morre mais gente. E muitos acidentes, nós temos o envolvimento de caminhoneiros. Então, a partir do momento que eu troco esse frete, eu começo a fazer o frete de 400, de 500 quilômetros, é o frete que eu ganho mais dinheiro por quilômetro rodado, é o frete que sobra mais dinheiro, que eu desgasto menos o equipamento e que eu durmo em casa. Esse é o melhor frete para o caminhoneiro. E, aos poucos, eles vão perceber que a substituição do frete de longa pelo frete de curta é o melhor negócio para eles. Então, o que a gente está fazendo? Uma rearrumação na nossa matriz de transportes necessária. Era necessário reequilibrar, então a gente vai ver cabotagem crescendo e nós vamos ver ferrovia crescendo. A ferrovia vai bater os 30% lá em 2028 e a cabotagem vai crescer bastante também. Então nós vamos ter uma matriz muito mais equilibrada. Bom, ministro, estou vendo aqui que nosso tempo está quase encerrando. Eu acho que por tudo que o senhor falou aqui, o empresário que está em casa assistindo a gente tem que estar otimista e acreditando que o nosso país vai para frente e que a tua pasta acho que é a mais importante hoje aí para esse pessoal que está em casa ouvindo a gente. Nossa audiência está bombando. Eu queria pedir para o senhor uma palavra. Eu sei que o senhor já descreveu tudo, mas por que esse empresário tem que acreditar na gente? Por que eles têm que estar com a gente aqui? Tem que estar lançando equipamento, trazendo tecnologia. Você vê, nós vamos terminar aqui o nosso evento. A Romanelli está fazendo o lançamento de uma linha amarela que eles não trabalhavam, às 8 horas da noite, ao vivo também. É uma live, daqui a pouco vai entrar às 20 horas. Quando acabar o nosso evento, mandar um abraço para o Zeca, para o Thiago, para o Wilson. Tem um link na nossa plataforma, você clica, você vai assistir direto a... Mas você vê que os empresários estão investindo, então eu queria, para aquele que ainda não investiu, que mensagem o senhor deixa aqui para eles? Mensagem é simples, invista, confie. O Brasil é um país que está se transformando, e transformando muito rapidamente.
Não tem como ser diferente. A gente tem que acreditar no Brasil. Se a gente fizer um gráfico, o famoso gráfico de diagrama, o diagrama de Venn, né, e colocar num dos diagramas os países que têm dimensão continental, aqueles países que têm área superior a 5 milhões de quilômetros quadrados. No outro diagrama, os países que têm população gigante, mais de 150 ou 200 milhões de habitantes. Vamos lá, 200 milhões de habitantes. E no terceiro, os países que têm PIB grande, acima de $1 trilhão. No centro do diagrama, na interseção desse diagrama, a gente só vai encontrar 3 países: China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil é um país enorme, tem um tremendo mercado consumidor. Um brasileiro que viaja pouco ainda, que viajava antes da pandemia, a gente tinha em viagem aérea somente 120, 130 milhões de passageiros ano, que viajava para 140 localidades no Brasil, mas tem um potencial de chegar a 200, 210, sem dificuldade. Pouquinho de desregulamentação, pouquinho de infraestrutura. Um país que tem muito a produzir. A gente não é um país que produz o que produz usando muito pouco do seu território. A gente usa 26% do nosso território. É um país que a gente tem que entender, foi e sempre será uma potência ambiental. Porque é um país que tem mais de 60% da sua área verde preservada, das suas florestas preservadas, tem a segunda reserva florestal do planeta, tem 84% de Amazônia preservada e 44% de energia renovável, de matriz energética renovável. A Alemanha tem 14%. Abundante em recursos, um país de gente criativa e que hoje tem um governo sério, que está comprometido com o futuro, comprometido com o legado. Por quê? Tomar decisões que foram tomadas não é fácil. Romper o paradigma, entregar ministérios a técnicos e não a políticos, não é fácil. Tem um preço que é pago por isso. E a gente precisava de um presidente corajoso. Presidente, por exemplo, que focou na questão da pandemia, no emprego, nas pessoas. Por isso que veio o auxílio emergencial, da preocupação dele com o vulnerável, com o informal. E acabamos dando as mesmas soluções que grandes potências deram. O Brasil foi um dos países que mais utilizou recursos no enfrentamento da pandemia em relação ao PIB, tanto quanto os países desenvolvidos. Um país que tem o maior programa de concessão do mundo, e mais do que isso, não só o maior programa de concessão do mundo, tem um programa mais sofisticado do mundo, porque hoje ninguém estrutura projeto como nós estamos estruturando no Brasil. Quem vai ficar de fora das oportunidades que nós estamos colocando? E no final das contas, do que a gente está falando? Nós estamos falando de transformação. É um país que vai se transformar. É um gigante que vai despertar. É um país que vai ter ferrovia, que vai ter cabotagem, que vai ter rodovia. Estamos trazendo o que tem de mais moderno em termos de operação rodoviária para as estruturações de concessão de rodovia. Nós vamos ter as rodovias classificadas segundo metodologia internacional, segundo a IREP. E o que nós oferecemos aqui em termos de estabilidade, em termos de possibilidade de crescimento, em termos de retorno, ninguém mais oferece. No final, é um país que tem um conjunto de pessoas que está motivado a fazer a diferença. Esse evento aqui é prova disso. É prova de que nós temos empresários que não se deixaram abater, que resolveram não ficar parados e usaram a criatividade para fazer com que nós não tivéssemos hoje aqui com o auditório cheio, mas tivéssemos com uma grande audiência virtual. Porque acreditaram, porque resolveram não se abater. Então, é um país de gente que vai transformar, e nós temos uma geração que não vai aceitar fazer parte da geração perdida. É a geração que não vai viver em vão. É por isso que o empresário tem que acreditar. Porque esse país é grande e vai ser grande. Muito bom. Esse é o nosso ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Mais alguma pergunta para o ministro? Vamos encerrar esse painel? Eu só tenho a agradecer a presença do ministro, convidá-lo para estar com a gente, se Deus quiser, presencialmente, de 23 a 25 de março, aqui em São Paulo, aí com o auditório bombando, em aqui, 2021, com mais de 1.000 pessoas, em 2021. Maravilha, obrigado, ministro, pela sua presença.
É muito bom ouvir com clareza e elucidação tudo que o senhor tem para colocar aqui para a gente. Muito bom.